A paz de Al-Yalcha, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Já viu quando uma pessoa está discutindo? Por exemplo, você nunca vai ver duas pessoas discutindo, andando. Você percebeu? A pessoa está aqui e ele começa a discutir. Quando ele para. Por quê? A discussão é uma distração para te destruir. Quem tem proposta, discute, mas quem tem propósito, prossegue. Já viu a história da águia? Ela não tem adversário. A águia não tem um inimigo que encara ela. Só tem uma ave que consegue encarar ela, mas não encarar de frente. É o corvo negro. O que ele faz? Ele não encara a águia de frente, mas ele descobriu um lugar que pode atacar ela sem ela devolver. Ele voa na divisa da asa dela e ela está batendo, e ele vem na divisa e ele começa a bicar ela, só que ela não consegue devolver. Sabe o que ela faz? Ela não devolve, ela simplesmente vai subindo o nível do voo, ela sobe as nuvens, chega a hora, o corvo perde o oxigênio, ele não aguenta, perde o oxigênio lá em cima e cai. Então, todas as vezes que você começar a ser perseguido, não devolva, só sobe o nível. E quando você sobe o nível, a pessoa desiste. Irmãos, precisamos aprender com a atitude da águia. Para sair de qualquer que seja a discussão que quer nos envolver, trazendo problemas e até mesmo levando à morte. Isto é coisa do inimigo. Por isso, a palavra diz que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, para que os nossos frutos sejam frutos do Espírito, para a glória do Pai. Porque se nós estivermos fazendo a vontade do Pai, Ele vai passar tudo que nós precisamos para viver bem com o nosso próximo, mesmo que ele seja uma pessoa, provocadora, uma pessoa que quer contenda, uma pessoa que quer tirar-nos da graça do Pai. Saberemos sair, Por isso que é bom nós termos o conhecimento da verdade e também o Espírito Santo para nos dirigir, como aplicarmos a verdade, para afugentar o nosso inimigo, porque o inimigo está por aí, olhando para nós, tentando descobrir uma fraqueza em nós. E a palavra diz que nós precisamos pedir ao Pai que Ele seja o forte na nossa fraqueza, para superarmos qualquer dificuldade. A palavra diz: resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Então precisamos
sabiamente é tomar a atitude orientada, dirigida pelo Espírito Santo, pois a palavra diz: melhor é obedecer. Se o Espírito Santo está te passando uma orientação, segue-a. Se o Espírito Santo está te passando uma direção, segue-a. Se o Espírito Santo está dizendo, vai por outro caminho, vai. E assim por diante. É melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar significa o quê? Colocar em risco a nossa salvação, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E o inimigo, ele está por aí, procurando a quem possa tragar. E ele tem se utilizado de meios que muitas das vezes nem imaginamos que vai ser o que ele vai usar contra nós. Mas quando nós temos o Espírito Santo, não só habitando em nós, mas nos dirigindo em tudo, nos orientando em tudo, mostrando o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar, ou até mesmo dizendo para nós calarmos, porque há momentos que nós temos que fechar a nossa boca e deixar que o nosso adversário desista de nos pressionar. Lembremos que o Cordeiro, ele não abriu a sua boca quando foi levado ao matadouro por nossa causa. E ali na cruz, ele segurou sobre si todo o pecado da humanidade. Que peso, né? Para que nós possamos viver com um fardo leve e o jugo suave. Porque se nós formos observar pelo Espírito, nós vamos saber que o que pesa nas nossas vidas é o que nós fazemos de errado, que nós chamamos de pecado, transgressão. O Pai quer-nos, na presença dele, uma pessoa disciplinada, uma pessoa sábia, submetida à ação do Espírito Santo. Por isso está escrito: entrega toda a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, confia a tua vida nas mãos do Espírito Santo e ele será o teu guia. É ele quem dirá para você o que você deve fazer.
diante de qualquer situação. A hora é agora. Vamos aprender com a águia. Ela foi provocada, atacada pelo corvo negro. E o corvo negro viu uma fraqueza na águia, mas ele não imaginou, não sabia que a águia, sendo uma ave forte, e no seu voo em grande altitude, e a águia, tendo entendimento, ela voou para escapar do ataque. Subiu o nível, e quando chega nas nuvens, o corvo negro não aguenta a altura que a águia o levou. Perde o oxigênio e cai. Assim também deve ser o nosso procedimento. Não temos que devolver nada, né, para a pessoa que nos ataca. Não, temos que subir o nível. Mas o que significa subir o nível? Significa orar mais, buscar na presença do Pai, mais entendimento, ler mais a palavra, pois ela tem o livramento para nós. Procurar jejuar com propósito para matar a nossa carne, porque quando somos provocados, a tendência humana é reagir, partir para cima, mas nós estamos vendo que a águia, ela não devolve, não consegue. Assim também, se nós tivermos dirigidos pelo Espírito Santo, não conseguiremos devolver, porque aquele que está no Espírito está guardado. Ele sabe que ele não tem que pelejar. Quem peleja por ele é o papai. Então, nós precisamos entender que buscando, nós vamos ter mais para apresentar. E aquele que está nos provocando
verá que subimos de nível. A nossa espiritualidade aumentou. A nossa comunhão com o Pai aumentou. A nossa graça foi multiplicada, a nossa unção, nossa sabedoria. Então, aquela pessoa, vendo que nós subimos de nível, ela vai desistir de nos provocar. Ela vai desistir de tentar nos tirar da graça, porque nós vamos fazer como o cordeiro, que não abriu a sua boca. O Espírito Santo estava com ele. Ele não abriu a sua boca quando foi levado ao matadouro. Aquele que tem o Espírito Santo, esse tem a força, a graça, esse tem a virtude do Pai, e ele pode resistir o inimigo. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades malignas. Então, pelo Espírito, venceremos qualquer batalha que venha nos atacar, pois a palavra diz: a força do homem está nele quando ele tem a direção do Espírito Santo. Porque para vencer os ataques do Satanás, que tem usado muitos por aí, que tem dado lugar na mente, no coração, são os malvados. Nós precisamos fazer eles entender que nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo que nos livrará da situação. E quando isto acontece, a pessoa para de atacar, cai. Viu que o corvo negro caiu quando a águia voou para as nuvens? O corvo negro não aguentou. Lembremos que ele estava na divisa das asas da águia. A águia não podia devolver, não conseguia se defender, mas o Criador deu à águia o direito de voar nas alturas. E isto foi o livramento para ela. Isto é o livramento para ela. E nós precisamos entender que para nós irmos para as alturas, só pelo Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo e dá lugar ao Espírito Santo, ele sempre está nas alturas. O nível dele é superior, pois ele está mais perto do Pai. E a palavra diz
O Pai é Pai dos que são filhos de verdade. E esses que são filhos de verdade são chamados também filhos da luz, porque andam na presença do Pai. E o sangue do seu Filho os purifica de todo pecado. Porque quando nós estamos no Espírito, nós estamos distante do pecado. Quando nós vamos para a carne, nós estamos perto do pecado. A inclinação para o Espírito é vida e paz. A inclinação para a carne é a condenação, é a provação, é o sofrimento, é o padecimento, é o vento, é a luta, é a queda. Então, vamos ser pelo Espírito. Vamos ser pelo Espírito, para que verdadeiramente possamos se manter de pé. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando estamos no Espírito, não pecamos contra a santidade do Pai. Então, importa que nós o obedecemos. Importa que nós façamos a vontade dele, porque isto é muito importante. Não a nós, Senhor, mas o teu nome, glória. Ai de nós, se o Senhor não estivesse conosco, o que seria de nós? Nós pereceríamos. Porque a palavra diz: sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada, não fazemos nada, não vamos ter nada. Por isso digo: buscai o Espírito Santo e submeta à direção dele. Ele é o guia espiritual para a nossa vida. Então, vamos fazer por onde? E o nome do Pai vai ser glorificado. E você vai poder seguir o Salvador e Senhor na tua vida. Glória, 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 porque o Pai é bom e Ele tem nos ensinado. De várias maneiras. A mensagem dele tem chegado ao nosso conhecimento. Agora é só praticar. E vamos dar muito testemunho de bênção, de cura, livramento, de vida eterna. Glória, glória para sempre. Até o próximo vídeo e glória!